Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Querida Mãe Maria Santíssima, boa noite. Que o teu amor de mãe possa nos envolver, possamos nos sentir abraçados com teu manto sagrado, nos transmitindo energias, nos sustentando, que possamos aprender com a Senhora Mãe, que tantas provações passou até o nosso querido Jesus nascer e depois continuou passando pelas provações até o momento da crucificação. A Senhora, com a tua fé, com a tua confiança, a firmeza de ter que enfrentar tudo isso, nos mostra o quanto também temos que enfrentar ainda tantas coisas, que a gente possa nos espelhar nos exemplos de todos vocês que se sacrificaram em prol de todos nós, que possamos fazer a nossa parte com responsabilidade, procurando amadurecer espiritualmente cada vez mais, que não percamos tanto tempo na reclamação, nas injúrias, porque sabemos que só atrapalha o nosso tempo, que é tão importante. Cada segundo desperdiçado não volta mais. Que possamos, por mais difícil que seja, nos manter alegres, otimistas, confiantes, para atrairmos, onde quer que estejamos, coisas boas em nossa vida. Sabemos que somos os únicos responsáveis por aquilo que passamos. Querida Mãe, que a Senhora possa agasalhar a todos com teu manto sagrado, aquecer os corações doridos,
aquecendo as suas almas, aliviando o seu estado sensorial. A bênção nós te pedimos, Mãe, e obrigada por tudo que fazes por nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que assim seja. Né? Uma prece linda, a música maravilhosa, tudo que temos que agradecer a misericórdia do Pai, né? Que nos dá oportunidades infinitas para que a gente possa caminhar rumo a Ele, né? Tendo exemplos lindos, maravilhosos, como Maria, nossa mãe, como Jesus e como tantos outros, né? Que representam para a gente a força, a fé, né? A segurança, a confiança, né? Que devemos sempre confiar, estarmos vigilantes. E como o versículo fala, né? Orai e vigiai sempre. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente possa se transformar em indivíduos melhores, né? Às vezes, por invigilância, né, erramos muitas vezes, mas, né, temos que estar preocupados, né, em estarmos nos autoconhecendo e nos autovigiando sempre, né, para que a gente possa se aprimorar e melhorar sempre. Então, hoje nós estaremos dando continuidade ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo fala, né, os tópicos sobre ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E nós veremos duas instruções dos espíritos, né, pelo espírito de São Luís, falando sobre limites da encarnação e necessidade da encarnação. No estudo anterior, nós vimos só o tópico de ressurreição e reencarnação. E nós vimos, né, 3 passagens, inicialmente, né, na transfiguração, né, lá no Monte Tabor, após a transfiguração, e 2 outras passagens que mostram, né, que a reencarnação já fazia parte, né, dos dogmas dos judeus, só que sob o nome de ressurreição. E a ressurreição, né, dá a ideia de voltar à vida o corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então, não há como haver a ressurreição. E a reencarnação, né? Nós vamos ver que é a volta do espírito à alma, né? É a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de em comum com o antigo. Então, a alma, né? É o espírito, a alma, que é o espírito encarnado, ela vai revestir um novo corpo, né? Para uma nova encarnação. E aí tem uma passagem até que fala, que Jesus fala, né, sobre, após a transfiguração, que nos leva a ver que João Batista foi a reencarnação, né, de Elias. E depois nós vimos a passagem de Nicodemos, né, a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um doutor da lei que vai, né, conversar com Jesus. Você conhece Jesus, é sua autoridade, vai conversar com ele, né? E Jesus lhe diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos não entende, né? Porque como que pode um homem velho renascer, né, no ventre de sua mãe? E Jesus fala: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é o espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Né? Então, nessa passagem, né, que Jesus fala para Nicodemos, nós podemos tirar algumas conclusões, né? Quando ele fala, o espírito, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo, né? O que é nascido da carne é carne, né? Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste, né? O espírito é eterno e depende do corpo. E quando ele fala, o espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, então, se o espírito fosse criado a cada vez que um corpo renascesse, né, sabe-se de onde ele veio, né, pois que lhe conheceria a origem, nasceu junto com aquele corpo, né? Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, a partir daí, né, podemos ver muito bem isso. E aí depois também ele nos mostra umas outras passagens que fala, que Jesus diz, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras, né, Jesus queria dizer que nem todos estavam ainda em condições de entender, né, as ideias trazidas por Jesus. Jesus veio trazer, né, o povo daquela época estava acostumado à lei mosaica, né, aquela lei mais rude, né, de cultos exteriores. E Jesus trouxe uma nova lei, a lei do amor, da caridade e da humildade, brandura. E deixa eu ver, estou fazendo um breve resumo da outra. E ele nos diz, então, né, que não há como duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, de onde que se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. E nós, né, vemos, né, que a reencarnação surge como uma de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo material, da mesma forma que o motor oculto se transforma pelo movimento. Só através da reencarnação, né, só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai. Por onde, né, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, só a reencarnação, o conhecimento, né, que o Espírito é eterno, a preexistência, né, da alma, pluralidade dos mundos, que estamos aqui a fim de nos depurar, né, vai explicar tantas diferenças. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque há dado lugar a tão contraditórias interpretações, né? E nós, né, vemos que o dogma da reencarnação, ela baseia-se na justiça divina, né? Na justiça de Deus, porque através da reencarnação, né, os espíritos, né, que erraram, recalcitrantes no erro, têm a oportunidade, né, de estarem se melhorando. A cada encarnação, o espírito vai se depurando um pouco mais e se transformando, né, até, né, atingirmos a perfeição. Deixa eu ver.
Ele diz, né? Essa transformação ele adquire em provas e expiações suportadas em várias existências, onde, né, vai burilando em cada uma delas uma parte do seu caráter, adequando-as às leis divinas. Então, o homem vai, né, mudando gradualmente. E nós vemos na questão 167 também do Livro dos Espíritos, né, os espíritos superiores esclarecem que há expiações nas diferentes existências no plano material. A cada, né, encarnação, nós vamos expiando um pouco mais, fazendo, né, eliminando, né, erros, né, desacertos do passado, né, de uma forma gradativa. Não é possível fazermos isso de uma vez só, né? Então, tem que ser aos poucos. E ele diz que, através disso, né, que ocorrerá o melhoramento progressivo da humanidade. Também, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes degraus da hierarquia espírita. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, o espírito, né, ele vai, né, ele tem o espírito primitivo, o espírito imperfeito, ele vai se depurando até se transformar em espírito perfeito. Não vamos ficar para sempre numa mesma posição, né? Aí ele fala, as diferentes existências corpóreas dos espíritos são sempre progressivas e nunca regressivas. Então, o espírito nunca retroage, né? Ele progride sempre. E quando ele não progride numa encarnação, ele fica estacionário, né? Mas ele não vai retroagir, né? Quando ele não aproveita aquela encarnação, né? Ele não, né, avança, mas também não retroage. E aí, esse foi um resumo do que nós vimos no estudo anterior. Agora, nós daremos continuidade, né, ao tema, né? E ele vai nos falar, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E no item 18 ele nos diz, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados, né, os laços familiares. O princípio oposto, sim, os destrói. Aí ele nos diz que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, todos nós temos, né, no espaço a nossa parentela espiritual. Espíritos que temos, com quem temos mais inclinações, temos afinidades, né? Existe realmente uma afeição real entre esses espíritos. Muitas vezes, eles encarnam juntos para um estar ajudando o outro na encarnação. Outras vezes, uns ficam lá na erraticidade, outros, né, encarnam, mas os que lá estão ficam, né, zelando, velando pelos que aqui estão. Então, esses laços, eles não são rompidos quando um está encarnado e o outro está desencarnado. Pelo contrário, os laços só são fortalecidos. E ele nos diz, ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Mesmo quando eles não estão encarnados numa mesma família, né? Às vezes é aquele amigo muito querido, um vizinho, um companheiro de trabalho. Uma forma vai ter de encontrarmos esses amigos que fazem parte da nossa família. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, quando uns aqui estão e outros estão lá, quando desse retorno vão se encontrar novamente, né, vão recebê-lo, né, e nada foi afetado, né, pelo contrário, os laços são solidificados. Aí ele vai dizer, muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação.
vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, os que estão desencarnados velam por aqueles que estão encarnados, né? Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Então, nessa família espiritual, aqueles que avançam mais rapidamente, né, se esforçam para que aqueles retardatários também, né, progridam, vai ajudá-los no seu adiantamento. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais vivo se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras das paixões. Então, quando o espírito está desencarnado, né, na erraticidade, não tem a perturbá-lo o egoísmo, a vaidade, e aquele que está encarnado, né, tem ainda a névoa do esquecimento e ainda sofre, né, pelas paixões humanas, né? Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Então, mesmo que fiquem muitas encarnações separadas, a afeição entre esses espíritos de uma mesma família espiritual, ela não vai se romper e não vai diminuir por ficarem várias encarnações separadas. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Lógico, ele está falando aqui da afeição real, não daquela afeição que liga os espíritos, que liga as pessoas no mundo material, às vezes por interesses, por necessidades, né, vou querer algum proveito próprio. Então, mesmo, né, na vida terrestre, mesmo na encarnação, esses espíritos acabam se separando. E lá na erraticidade não há necessidade de se procurarem, visto que aqui mesmo já se romperam os laços. Então, ele diz, né, ele está falando aqui da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem, apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, muitas das vezes, mesmo na terra, existem essas separações. Aquele amigo que, né, às vezes, um precisava do outro, mais tarde não era uma afeição real, eles se separam, às vezes casamentos que se desfazem, né, porque o que os uniu não foi o verdadeiro amor, né? Foi o amor, mas interesses, né? Então, existe já no mundo terrestre essas separações. E nós vemos, né, nesse livrinho aqui, o que é o Espiritismo, também nos fala alguma coisa sobre esse fortalecimento das afeições. Na página... Aqui, 137, só um minutinho. Ele nos pergunta, Kardec, né, faz essa pergunta. A alma conserva as afeições que tinha sobre a Terra? E os espíritos respondem, ela conserva todas as afeições morais. Não esquece, senão, as afeições materiais, que não são mais da sua essência. Por isso, vem com alegria rever seus parentes e seus amigos. E é feliz por delas se lembrarem. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Então, né, ele nos diz que
quando existe a afeição real, aquele que está desencarnado, ele pode vir nos visitar, né? Vir nos ver, ficam alegres com o nosso sucesso, nos intui coisas boas e positivas, né? E ficam felizes quando também pensamos neles com carinho e amor. E na 153, ele pergunta: a alma reencontra no mundo dos espíritos os parentes e amigos que a precederam? Não somente os reencontra, mas reencontra aí muitos outros que havia conhecido nas suas precedentes existências. Então, quando desencarnarmos, não vamos só encontrar com os amigos e parentes dessa encarnação, mas das outras tantas encarnações que nós já tivemos. Como nós falamos, nem todos, né, encarnam ao mesmo tempo. Vamos encontrar com outros, né, com quem fazemos parte daquela família, né? Geralmente, aqueles que por ela mais se afeiçoam, vêm recebê-la na sua chegada no mundo dos espíritos e a ajudam a se libertar dos laços terrestres. Entretanto, a privação do reencontro com as almas mais queridas, algumas vezes, é uma punição para as almas culpadas. Né? Então, é muito bom a gente pensar, né, que vamos nos reencontrar com nossos entes queridos que partiram antes de nós, né? Que nós temos essa família espiritual, né? Onde os laços de amor são, né, eternos. Né? No item 19, ele nos fala: a união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores, nenhuma semelhança apresenta com os de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que não é da família, né? Às vezes aquele, né, um parente, né, que tem uns pendores diferentes, né, ou age sempre, né, de uma forma diferente do restante da família, fala, nem parece que é daquela família, né? Muitas vezes nós falamos isso. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de modo de progresso. Então, Deus permite que um espírito mais evoluído, né, receba em seu lar um espírito mais atrasado, né, menos evoluído, para que, através do contato entre eles, né, aquele espírito possa evoluir. Exista, né, uma troca de aprendizagem. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então, através dos bons exemplos, né, eles vão se modificando, né, através, né, daquela família amorosa, né, que vai lhe mostrando outros caminhos, e, né, vai se abrandando as antipatias, e aqui, os espíritos, né, inferiores têm a oportunidade de se melhorarem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos, né? Nós temos conhecimento, né, de que povos mais evoluídos intelectualmente que vieram para o nosso planeta, né, para que em contato pudessem nos auxiliar, né, a nos desenvolvermos. Eles não tinham desenvolvimento moral, mas tinham desenvolvimento intelectual, o que ajudou o nosso planeta Terra. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Então, porque o amor, ele não se divide, né? O amor se multiplica. Nós podemos amar muito, né? Muito, não é? Se você ama alguém, isso impossibilita de amar outros, né? Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único, mas tranquilizem-se os egoístas.
Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão a títulos diversos, e talvez do mesmo título. Então, né, vamos reencontrar no mundo dos espíritos aqueles parentes a quem nós temos afeição real, e muitos desses, né, afeição real, e que fazem parte da nossa parentela. E muitos, né, como nós vimos, que encarnam juntos, às vezes só trocam as posições, às vezes pai, outro filho, outra mãe, né, mas né, é no novo corpo, mas é aquele mesmo espírito, né? E agora ele vai nos falar as consequências de uma doutrina anti-reencarnacionista. Se, né, não acreditássemos, né, na reencarnação, se não acreditássemos, né, que o Pai nos dá infinitas possibilidades de nos melhorarmos. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela, né, essa doutrina anti-reencarnacionista, ela anula a pré-existência da alma, né? Sendo essas almas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, né? Uma alma, um corpo, nasce, né, e vai morrer e não existe nada anterior a elas, né? Que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica, assim, reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual, né? Então, se não existe a pré-existência da alma, se não existe, né, se acredita não acredita na reencarnação, não existe esses laços familiares a unir, né, esses espíritos, né, que eles são criados para cada encarnação, né, seria, né? A situação das famílias, aqui, toma aí, o pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica, assim, reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido um chamado e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertar entre si os laços de simpatia. Né? Aquele que recebemos como filho pode ter sido um nosso avô no passado, um parente mais distante, né? E isso não ocorreria. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. Então, se tem só uma existência, quando, né, da morte acabou, né? A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso. Não, né, as almas não evoluiriam, né? Ela morreria e não haveria progresso, né? Pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Então, né, é aquela fixação da sorte, né? Se foi um bom espírito, né, se teve uma encarnação, uma vivência aqui no mundo, em que ele foi um bom espírito, praticar coisas boas, ele vai para o céu, né, paraíso. E se praticou coisas ruins, né, um inferno para sempre, né? Ficam assim, imediatamente para sempre, separadas e sem esperanças de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família.
Então, né, na doutrina antirreencarnacionista, não existiria essas famílias, né? Aqueles que ocupou essas posições, em quem nós temos tantos carinho, né, afeição, não encontraremos mais tarde, né? Fica tudo separado, né? Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Então, através da reencarnação, aprendemos que, né, nós temos a nossa família espiritual e que juntos nós vamos evoluindo e caminhando, né, para Deus, caminhando para a perfeição. Somos espíritos ainda imperfeitos, né, mas através das sucessivas encarnações vamos nos depurando, nos burilando, nos transformando, né, e nos aprimorando até que possamos chegar a espíritos, né, puros. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. O nosso Pai misericordioso que é, né, nos vai dar infinitas possibilidades para que a gente possa estar redimindo os nossos erros, né? O castigo não é eterno. Através das encarnações, nós vamos estar burilando o nosso espírito, né? Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do ladaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Aqueles mais evoluídos, né, vão vir ajudarão aqueles que são retardatários, né, havendo, então, um estreitamento, né, dos laços de afeição. E, em resumo, né, ele nos diz que existem 4 alternativas que ele nos apresentou, né? 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, né, o nada de acordo com a doutrina materialista, né? De acordo com a doutrina materialista, não existe o depois, né? Então, temos que viver o momento presente e aproveitar, né, este momento, né? Segunda hipótese, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Então, de acordo com a doutrina panteísta, nós fazemos parte de um todo. Todos nós somos partículas de um todo, e retornaremos a esse todo, de acordo com a doutrina panteísta. Na terceira hipótese, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Ou seja, né, uns vão para o céu, outros para o inferno. E na quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, ou seja, a materialista e a panteísta, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas que se encontrem futuramente. Né? As almas foram criadas para aquela encarnação, não vai se encontrar mais. Né? Com a morte cessa. Na terceira, né, que é fixação definitiva da sorte, né? Há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Então, aqueles espíritos vão ficar eternamente no inferno, os outros vão ficar eternamente no paraíso. É a fixação definitiva da sorte, não há um progresso do espírito, né? E, de acordo com a doutrina reencarnacionista, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, né? Quer dizer, a cada encarnação o espírito vai se depurando, né? Ele vai se burilando, ele vai avançando, né? Há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, agora nós veremos as instruções dos espíritos, são 2 instruções, né, pelo espírito de São Luís, né,
Paris, 1859. Nos fala, uma delas, sobre limites da encarnação e a outra sobre a necessidade da encarnação. Quais os limites da encarnação? Então, ele vai primeiro, antes de nós lermos sobre isso, nós vamos falar sobre como é formado, o nosso corpo. Só um minutinho. Aqui, que o nosso corpo é formado, a nossa alma é revestida pelo nosso corpo, e pelo perispírito. Aí ele nos diz, quando a alma está unida ao corpo, também aqui, gente, no que é o espiritismo. Aí ele nos diz, quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutivo, o corpo, Outro fluídico, leve e indestrutível, chamado de perispírito. O perispírito é o laço que une a alma e o corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. A união da alma, do perispírito e do corpo material, constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Então, a alma, revestida e o perispírito constitui o espírito. E ele vai nos dizer quais, os limites da encarnação. Aí ele diz que, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, à medida que o espírito vai se purificando, essa materialização é menos densa. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele, o corpo, é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeitos às vicissitudes. Então, quanto mais depurado o espírito, menos o corpo. Esse grau, em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, nos mundos mais avançados, nos superiores. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. Então, quanto mais elevado, mais purificado aquele espírito, menos denso o seu corpo. Ele nos diz que, à medida que ele vai se depurando, pode até se confundir esse corpo com o perispírito tão leve que seria. Isso já nos mundos mais adiantados. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. Nos mundos inferiores, os espíritos, eles não têm facilidade, não saem daquele mundo para percorrer o espaço, como ocorre com os espíritos superiores, Ele vai nos dizer que o estado, o desprendimento desses espíritos é muito maior. Aqui, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles podem ir em diferentes mundos, cumprir as suas missões em diferentes mundos, porque tem um corpo espiritual bem mais etéreo,
Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, o espírito vai se melhorar, né, vai evoluir, né, dependendo do seu esforço, do seu aperfeiçoamento. Então, uns demoram, né, tem muitas encarnações, outros têm menos. O espírito vai depurando mais rapidamente, através do esforço, né, da facilidade com aquele espírito, né, do esforço de se melhorar, né? Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, ou seja, no intervalo, né, da erraticidade das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado. Aqui o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, né, cada um vai estar, o espírito, naquele mundo em que mais se aproxima do seu grau de evolução, né? E aí nós podemos ver no Livro dos Espíritos, na questão 182, vai nos falar sobre isso. Só um minutinho. Né, sobre essa depuração. E nos diz que à medida que o espírito se purifica, na nota da questão 182. A questão 182, ele perguntava, podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E nota, ele nos diz, à medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Né? Ele vai se depurando e ele vai, né, se aproximando da sua natureza espírita. A matéria é menos densa, não rasteja mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras. E os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre. E tem, para as coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Eles veem pelos olhos do corpo, o que não vemos senão pelo pensamento. A purificação dos espíritos leva nos seres em que estão encarnados o aperfeiçoamento moral. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que tem de seu futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo e com uma simples transformação. E ele também completa nos falando, a duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, né, quanto mais etéreo ele é, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para o destruir, né? Quanto mais puro, menos paixões, né, ele vai ter, né? Egoísmo, vaidade. Está aí um auxílio da providência, que deseja, assim, abreviar os sofrimentos, né? E a outra passagem, né, que o Santo Agostinho, São Luís vai nos falar, é sobre a necessidade da encarnação. A necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a
do Livro dos Espíritos, nos fala sobre o objetivo da reencarnação. O objetivo da encarnação seria, né, Deus impôs aos espíritos a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal, né? Então, através nas diversas encarnações, é que o espírito vai se depurando. Na 133, ele pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? E aí ele vai nos dizer, né, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Eles se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldade e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, todos nós fomos criados iguais. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles chegam mais depressa ao objetivo. Depois, as dificuldades da vida, frequentemente, são a consequência da imperfeição dos espíritos. Então, quanto maior as dificuldades, são decorrentes das nossas imperfeições. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles têm menos dificuldades, né? Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Aquele que não é nem invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos, né? E aí ele nos fala, é um castigo a encarnação, então, né, que nós podemos pensar. E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E ele nos responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia dentro da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, né? Seria injusto, né? Não daria privilégios a Deus misericordioso, que ama todos os seus filhos igualmente, né? Ele não dá preferência a nenhum deles, né? Nos dá as mesmas possibilidades. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs. Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Então, né, Deus, né, nos dá infinitas possibilidades para que a gente esteja se reformando, para que possamos nos transformar em espíritos melhores. A cada encarnação nós temos as nossas dificuldades a transpor, né, os nossos equívocos, né, para que a gente possa estar reparando, se burilando, fazendo, né, se renovando, né, nos renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa forma de agir, né, para que possa ter esse crescimento espiritual, esse crescimento moral, né?
Então, a necessidade dessa transformação interior, né, da transformação das nossas atitudes, de estarmos seguindo realmente o caminho traçado por Jesus, o caminho do amor, né, da brandura, do perdão, né, da fraternidade, da solidariedade. Quanto mais nós demorarmos nos caminhos presos, né, aos vícios, presos aos sentimentos inferiores, mais demoraremos encarnando, né, quantas vezes forem necessários. E em nota, ele nos fala, né, deixa eu ler a notinha aqui. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série de classes que lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exige, são um meio do estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligencia, e a preguiça obriga a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, né, o nosso planeta, ele é uma escola, ele é um hospital, é um lugar onde que nós podemos estar crescendo e evoluindo. Se nós ficarmos, né, como ele diz aqui, ele compara com uma escola em que, né, um aluno não pode ir direto para uma faculdade. Ele vai começar pelas séries iniciais e ele vai gradativamente, né, crescendo, aprendendo. Se ele não quer, né, não se esforça, negligencia os estudos, ele vai repetir e vai ficar parado, estacionado ali naquela série, né? Como a gente viu anteriormente, o espírito não retroage, né? Ele pode estacionar, mas ele não retroage. Então, vai depender do esforço pessoal de cada um, né? Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos inferiores. Então, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, eles têm que caminhar juntos, mas nem sempre caminham. Às vezes, o espírito é mais desenvolvido intelectualmente, mas não tem um desenvolvimento moral. Então, ele fala, nesse caso, né, aquele espírito tem um desenvolvimento intelectual, mas não tem um desenvolvimento moral, e ali vai permanecer, então, encarnando para que ele possa aprender. Né? Porque o objetivo da encarnação é a nossa evolução moral, né? Temos que evoluir moralmente. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível. Todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil, né? Tudo tem a sua utilidade. Pela reencarnação no mesmo globo,
quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, né? Então, queridos amigos, né, chegamos ao fim, né, desse estudo, que é um estudo assim muito acalentador, né, de pensarmos que nós temos a nossa família espiritual, que não estamos sós, né, que espíritos nos acompanham, né, da nossa família, torcendo para que a gente possa estar, né, cumprindo, executando bem a nossa encarnação, nos intuindo, né, nos ajudando para que isso ocorra. Agradeço a todos, Zezinho, agradeço Marinês, né, Ana Laura pelo hino, né, e a todos vocês. Vou pedir agora para colocar o nosso hino e a nossa oração final, tá? Boa noite, obrigada a todos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu. Dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Querido Mestre Jesus, a tua paz e o teu amor possamos sentir sempre. Muito obrigada, Senhor, por termos conseguido nos reunir mais uma vez em teu santo nome. Por essa semana estar sendo bem aproveitada e com todos os testes que temos passado. Temos tanto a te agradecer. Como é importante, Senhor, para nós, a doutrina espírita em nossa vida. Como nos ajuda a aceitar e entender tantas situações vivenciadas por nós e pelo nosso próximo. Por tantas coisas que a gente fica sabendo também através da mídia. Tantos dissabores. Mas como nos faz refletir sobre a época em que o Senhor veio pessoalmente à Terra, tão poucos anos, mas que nunca será esquecido
os exemplos que nos deixou, a preocupação em nos mostrar de como devemos ter amor com a falta alheia. Não nos cobrou absolutamente nada, porque é como o Senhor mesmo disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Obrigada, Jesus, pelo seu perdão. Então pensamos, quem somos nós para não perdoar aquele que de alguma forma nos magoou? Que possamos viver pacificamente e sempre desejando ser útil. Querido Jesus, aos seus cuidados entregamos nossa noite. Pedimos-te em oração que cuide do nosso descanso físico, para que o nosso espírito possa estar em boas companhias e que ao amanhecer estejamos revigorados no teu amor para enfrentar com mansuetude mais um dia. A tua paz e a tua infinita misericórdia possa estar e permanecer conosco. Que assim seja.